na morte da minha filha que eu, de fato, entreguei minha vida ao Senhor. E depois nós tivemos outra filha também. Eu queria ter várias, né? Mas minha mulher não pôde ter mais. Minha ideia era comprar uma Kombi, encher de menino, né? Mas minha esposa não pôde ter mais. Mas, graças a Deus, nós temos 2 filhos conosco e uma que está com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o normal seria num ambiente desse, você perder toda a pouca fé que você tinha. E ali você vê o Senhor, e você falou uma das coisas mais impressionantes que eu já ouvi. Qual que é a diferença de 90 anos para 9 dias na perspectiva da eternidade? Eu achei isso absurdo. Absurdo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem multiplicado esse talento e formado pessoas com essa cabeça? Porque eu comecei a me preocupar com você agora, sabia? Sabe o que eu pensei? Se um cara desse morre, a gente vai tomar um prejuízo nessa geração. Não pela perspectiva da eternidade, mas de recomeçar pessoas que têm esse fogo, essa experiência com Deus. Porque a coisa mais louca que eu vejo no Evangelho é o tanto de gente que não gosta de estudar e quer defender o Evangelho num tapa. E ver pessoas que mergulham num nível de sabedoria e de graça que esse homem aqui, eu não sei se vocês já me acompanham há algum tempo, eu não gosto de ficar dando elogio para ninguém, mas me impressiona esse nível de sabedoria, esse nível de congruência e ponderância. Essa ponderância dele, ela mexe com a minha alma, não sei explicar. Depois a gente cobra esse vídeo que eu estou falando aqui, daqui a um tempo, eu vejo eventos gigantescos de conservadorismo e de multiplicação desse talento que você tem, você formando gente. E tudo que você aguentou de pancada E eu quero publicamente falar, conte comigo para isso. Eu só queria achar gente lúcida pelo caminho para a gente explodir essas trevas que a gente tem vivido na nossa nação. Essa potestade de perversidade, essa potestade de corrupção, essa potestade de miséria. É o que eu sinto que a gente precisa se levantar para derrubar nesse país, porque a gente não... Nossa luta não é contra a gente, é contra esses 3 principados e potestades que assolam esse país. E o triste, professor, é que homens e mulheres de Deus não estudam. Homens e mulheres de Deus, eles colocam antólogos, igual um cavalo, e tampam assim a visão, e entenderam que eclésia ou eclesia, que é o nome igreja no original, significa chamados para fora. E as pessoas correm para dentro de um lugar. Eles se escondem no lugar. Outros entendem que a eclésia é a vida dela. Como se o visitar um prédio, ou um templo, ou uma igreja, como se fosse a vida. Na verdade, eu escutei de um pastor das Filipinas que mudou minha mente na hora. Ele falou, a vida é o jogo no estádio. Ir à igreja é descer no vestiário. Você tem um treinador, te treina, mas você não mora no vestiário, você tem que voltar para o jogo. Eu quero conclamar vocês, não sei nem o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa, vai estudar, pelo amor de Deus. Vai descobrir as armas. Eu tenho um Instagram que eu sigo, que o dono do Instagram ficou chocado de me ver seguindo. Eu não vou fazer promoção para ele aqui, mas o Instagram é falando mal da Bíblia. E eu paro com muito cuidado e vejo cada frase que esse cara fala mal. E ele me chama ali no direct, ou me marcou de alguma forma no Stories, e eu respondi para ele, estou vidrado em cada coisa que você fala. Você quer saber por quê? Porque eu nunca vi uma escola tão boa de me proteger, porque se ele está atacando, eu tenho uma chance de descobrir antes do ataque. E o cara pega os versículos e distorce tudo e fala mal da Bíblia, eu, com aquele zelo, eu vou lá etimologicamente, olhe direto, eu vejo ele distorcendo uma versão bíblica. Quando você pega no original, ele pegou um versículo de Lucas, se você não odiar o seu irmão, o seu pai, você não pode ser meu discípulo. Eu falei, não é odiar, no hebraico isso aqui é outra palavra, está falando que você tem que aborrecer. A distância em quilômetros, de aborrecer e odiar é diferente demais. Aborrecer você quer que eu faça algo na minha vida. Odiar, eu tenho que me levantar contra você. Moralmente inválido para um cristão. Só que uma versão bíblica, a própria Bíblia, às vezes tem uma versão que na tradução traz um absurdo desse. Vai estudar, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo um pedido. Ou melhor,
Deus está te chamando. Essa é uma geração que pode virar o jogo. Aqui, ô professor, não sei o que você acha disso, mas eu tenho uma tatuagem aqui. Ó. A única tatuagem que eu tenho no corpo é Mateus 24:14, que vai se levantar uma nação em testemunho do reino, então vai vir um fim. Eu sinto no meu coração de verdade, e quero ouvir o que é seu pensamento. Eu sinto que essa nação é a nação que ficou por último. Não é porque eu sou brasileiro, não é porque eu rodei o mundo inteiro. Não é porque eu sou alguém entusiasta do Brasil, quero alguma coisa com o Brasil, não. Porque a vontade que eu tenho, com tudo que eu tenho, é mudar daqui. Só que a hombridade não deixa. O propósito não deixa. Eu queria ir para a Suíça, cuidar de vaca e pôr um sino na garganta da vaca. Fazer um chocolate sem gordura. Fazer coisas diferentes. Não tenho vontade de morar nos Estados Unidos, mas a única coisa que eu, como ser humano, gostaria de fazer era de ir embora daqui. Só que eu não consigo. Eu queria ser esses homens de plástico, esses homens de miniatura, para só virar as costas para o seu povo e ir embora. Mas tem algo que Deus reservou nesse lugar. Não é possível que esse lugar tenha tanta riqueza e Deus não escondeu alguma coisa aqui. E é por isso que a nossa mente é uma mente atrasada, porque tem algo escondido e alguém tem que contar para os outros. Pelo amor de Deus, cara, descobre o que significa isso. Um dia Billy Graham falou que ele estava orando pelas bandeiras e ele posicionou. Quando viu a bandeira do Brasil, ele falou, essa é uma nação dourada, Deus vai usar isso aí nos últimos tempos. Registro número 1. Eu tive pessoalmente com o Michel Temer. E o Temer estava me contando. O Temer é um grande conselheiro, foi um grande presidente. E o Michel Temer estava contando de um encontro que ele teve com o Xi Jinping, presidente da China. E o Michel Temer disse, o Xi Jinping disse que nós vamos viver os anos dourados. E eles querem fazer parte disso. Eu fiquei lendo e falando, a palavra é a mesma. Um homem de Deus, o outro um presidente de uma nação que está investindo tudo na gente. O que são esses anos dourados? O que você pensa sobre isso? Que riqueza que é essa que Deus escondeu numa terra como a nossa? E a gente parece, todo mundo não desconfia nem um pouco do que é isso. Porque vai se levantar uma nação. E essa nação, ela é um testemunho do reino. E quando uma nação fizer isso, quando eu falo uma nação, não é um país, é um povo. E a minha suspeita, como eu prosperei muito e encontrei na sabedoria e na prosperidade e a riqueza uma linguagem natural de como Deus fala, eu percebi que isso tem alguma ligação com o Brasil. Última nação a ser islamizada, última nação a ter a maior quantidade de água doce, de todas as riquezas naturais, de pecuária, de tudo que você pensar está guardado como reserva. A gente vai ser um celeiro, não só agropecuário, mas um celeiro de gente, de mentalidade. O que você pensa disso? Concordo, e por isso que o que acontece no Brasil em 10 anos só aconteceu na Europa em 50. O Brasil é fortemente atacado, mas tem resistido. O Brasil não tem sido islamizado, graças sabe ao quê? As igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias. Se não fossem as igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias, nós estávamos absolutamente dominados pelo Islã, como está a Europa, o norte da Europa. A África inteira. A África, o norte da África está dominado pelo Islã, a África subsaariana, que é a África negra, é cristã pentecostal. A Mama África, a África negra, Mama África é cristã, casada e conservadora. Essa é a verdadeira Mama África. Se nós quisermos uma influência africana genuína, é esta influência. Uma influência conservadora, uma influência cristã da África negra, que é a África subsaariana. Então, o movimento islâmico no Brasil sofre uma resistência muito grande das igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu morei no norte da Noruega, quando mais jovem, ia muito à Suécia. Na Suécia, a Suécia era o melhor país do mundo. Hoje em dia, fortemente atacado por elementos de estupro, roubo, decorrente de imigração descontrolada. Um outro movimento globalista que ataca o Brasil, o primeiro é o Islã, que estamos resistindo graças às igrejas, o segundo é o comunismo ideológico, sobre o qual nós falamos aqui, que tem de ser resistido graças a quê? A igreja, mais uma vez, e a família. E há um outro elemento no Brasil que é de bastante resistência contra esses movimentos de colocar as pessoas em grupos, chamados movimentos coletivistas. Sabe qual é? A nossa beleza da nossa Constituição enquanto povo.
Esse auditório que eu vejo aqui reflete o que eu vejo em qualquer auditório